Eu vou falar de... é, é, o título da mensagem é Continue Crescendo. Mas isso é uma ação de graças, porque se você estiver crescendo, você vai ser uma pessoa de ação de graças, um culto de ação de graças diante do Senhor. Sabe? Então gostaria de ir por essa linha. E eu fico assim pensando, irmãos, quando se trata de criação, como é maravilhoso a gente ver o desenvolvimento de uma pessoa, né? Eu trouxe meu neto, Gustavo, fez 1 ano em novembro. Mas assim, sabe, era aquele montinho, como os filhos dos irmãos, né? Hoje já está grande demais, mas há algum tempo que a gente esteve lá em Bauru, estava ainda na barriga da mãe, né? E como que é o desenvolvimento? Gustavo anda com 11 meses, mas agora ele consegue correr. A mãe diz, ô menino, onde você está? E ele corre como se estivesse correndo dela. É muito bonito ver o desenvolvimento de uma pessoa, né? Eu olhava ontem para a filha do irmão Daniel e eu disse para minha esposa, mãe, a última vez que nós vimos ela era uma criancinha, agora está vestindo como moça já, o cabelo dela está cortado como moça. Isso é o desenvolvimento, né, irmãos? E assim, é maravilhoso a gente ver o desenvolvimento das pessoas. E eu gostaria de deixar, ele não está no nosso texto, mas eu gostaria de ler Provérbios, capítulo 22, isso para falar aos pais de plantão, e não somente aos caçulinhas aí, os pequenininhos. Mas Provérbios, capítulo 22, verso 6, diz assim, irmãos, olha que bonito. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando se envelhecer, não se desviará dele. É um texto, sabe assim, um versículo maravilhoso. Um versículo de promessa. O irmão falou de um mandamento de promessa. Alguns julgam que esse versículo ele é apenas no sentido moral dos filhos, né? Que você ensina a justiça, o que é certo, o que é correto, e automaticamente os filhos vão andar por esse caminho. Mas, sabe, eu olho a palavra de Deus, eu nunca consigo ver a palavra de Deus apenas como um conselho pessoal. Porque o que adianta você andar direito nesse mundo se você não tem a Cristo, não é mesmo? Então, eu creio que, né? O que eu estou dizendo, irmãos, que esse Davizinho que está aí no colo da avó, né? Ele vai embora, ele vai como broto de bambu e daqui a pouco ele vai ser responsável por sua vida. Não é? E isso acontece com a gente também, irmãos. Sabe? Isso acontece com as nossas vidas também. O continuar crescendo, sinceramente, olha, é a minha oração por cada um de nós. Não é só por a igreja de Pereira Barreto, é por cada um de nós. A gente precisa continuar crescendo. Sabe? Na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos, por quê? Porque o Senhor espera isso. Nós vamos ver no nosso texto, ele vai mostrar isso para a gente, a necessidade desse crescimento. Primeiro texto que nós temos aqui são as palavras de Pedro. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no verso 18. Oh, querido, obrigado, viu? Obrigado. Muito obrigado. A segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 18, Pedro vai terminando esta carta aqui e vai dizendo assim aos irmãos, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele continua, né? A esse Jesus, seja glória, assim agora como no dia da eternidade. E eu fico pensando que somente quando a gente é de fato maduro, é que a gente pode continuar, né, dando esta glória, sabe, na nossa vida ao Senhor todos os dias, irmãos. Então, é importante a gente continuar crescendo na graça e na comunhão de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu digo que assim, sem esse desenvolvimento que deve acontecer em nossas vidas, a nossa vida se torna infrutífera. Hoje nós estamos vendo Davi, ou o meu netinho, Gustavo,
eles não têm compromisso, mas amanhã estarão como esses daqui, tudo barbudo. Eu estava vendo esses meninos aqui na frente, tudo barbudo, né? Eu disse, eu não fui privilegiado com barba, viu? Minha barba era rala. Meu pai tinha barba, sabe, grossa, pesada. Mas eu não tenho. Mas é assim que cada um vai estar lá na frente. E você imagina alguém, então, barbudo, mas sem responsabilidades? Olha, só vamos pensar assim. No servir a Deus é a mesma coisa. A gente precisa ter essa responsabilidade. E tudo começa para nós. Vejam o Evangelho de João, no capítulo 3. É uma conversa com Nicodemos, né? Que todos conhecem ela. Né? Nicodemos vem de noite, ele está envergonhado, ele quer saber mais, ele está vendo que alguma coisa não está boa. E ele vem de noite para falar com o Senhor Jesus e começa com aquela lorota, né? E o Senhor Jesus, no versículo 3, diz assim: Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, Nicodemos, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Onde porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nós estamos falando de uma criança, irmãos, mas o que nós encontramos a respeito do povo de Deus é que um dia nós nascemos de novo também, pelo Espírito de Deus. Amém? É isso que aconteceu com a gente. Agora, quando isso aconteceu na minha vida e na sua vida, nós éramos uma criança ainda. Ainda que velhos, não sei a idade que você recebeu a Cristo como seu Salvador, mas a gente é uma criança. E automaticamente a gente precisa crescer. É isso que é o nosso assunto aqui. Sabe, eu não sei quantos anos você tem de convertido. Você certamente se lembra bem disto. Talvez 1 ano, então é uma criança ainda na fé, não é? Mas a partir dos 20, não é? Dos 30, olha, nós já somos então maduros, agora nós já não somos mais crianças na fé. Então não é só relacionado à natureza, que se gera criança e depois, não, é também na fé. É assim também na fé. E nós vamos ver alguns textos aqui que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 2, no verso 40. Talvez vocês se lembram bem dessa criança aqui, olha. Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 40. Diz assim a palavra de Deus: e o menino, está falando de Cristo, não é? E o menino crescia e era fortalecido em espírito e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Vamos passar para 46. Tem todo esse trâmite aqui, todos conhecem a história, mas o 46 continua dizendo: e aconteceu que, passados 3 dias desta viagem a Jerusalém que eles foram, não é? Os pais o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. Muito bem, aqui nós estamos encontrando o Senhor Jesus Cristo como criança, irmãos. Talvez a primeira ideia que a gente vem, ontem o irmão falou aqui, muito bem, eu acho que foi até o irmão Márcio, falou, o Cristo, ele era Deus, não é? Não vamos esquecer disso, ele era Deus, sim. O irmão Rogério chama ele de nosso irmão mais velho, né? Mas, irmãos, aqui nós encontramos o Senhor Jesus quando criança,
Mas ainda que ele fosse o Filho de Deus, amados irmãos, nós vemos alguns pontos aqui que são muito importantes na vida de uma pessoa, de uma criança, e daí por diante, sabe? Tá? Eu trouxe o assunto para que nós fôssemos como o nosso Senhor Jesus Cristo, que a gente também tem que pensar a respeito disso. Se o nosso assunto é continuar crescendo, nós vemos alguns princípios em Cristo aqui. No verso 40, diz que ele era fortalecido em espírito, cheio de sabedoria e, consequentemente, a graça de Deus estava sobre ele. Veja, são princípios básicos para aquele que está crescendo, não é? E isso deve ser trazido para a nossa memória, para o nosso coração e para o nosso desejo. Olha, os irmãos estão entrando em mais um ano de vida, não é? E como que vai ser? É um ano de cruzar os braços? Não, é um ano de continuar crescendo. Sabe, irmãos? De continuar crescendo. Sabe por que eu digo? Porque assim, às vezes a gente aceita Cristo e aí diz, bom, já fiz tudo que precisava. E às vezes o teu pastor chama a tua atenção, filho, parece que... Não, o que mais que eu preciso fazer? E às vezes a gente é revoltoso com a gente mesmo. Sabe, não mexa muito comigo. Quer dizer, onde eu estou está bom, isso me é suficiente, para mim já basta. Talvez você que está me ouvindo esteja pensando isso. Um dia eu ergui minha mão, um dia eu criei de todo o coração no Senhor Jesus Cristo. Mas precisa mais, irmãos. Tem a necessidade da gente continuar crescendo. O verso 46, quando os pais retornam, na viagem, porque não encontram Cristo, voltam para trás e o acharam no templo. Eu digo assim, que o templo é o lugar da gente aprender. Aqui não se fala de outro assunto, não é? Então, se você veio para cá esta noite, olha, você está certo, porque é assim que a gente vai aprender, é assim que a gente vai continuar a aprender. Então, nós nos encontramos aqui, não é? O verso 47, olha professor, pastor, dirigente, olha que bonito esse versículo 47. E todos os que o ouviam, e olha que ele está junto com os professores, admiravam a sua inteligência e respostas. Mas não é gostoso, irmão Márcio, quando a gente vê o irmão falou tanto do irmão Renan, e certamente outros, que têm crescido. Não tem coisa melhor do que isso. Quem dá aula, não sei se tem alguém que dá aula aqui, quando você vê um aluno que desponta, o irmão Éder ensina música, quando você, rapaz, esse aqui é pouca coisa, e ele já pega, porque ele está, sabe, é isso que nós estamos vendo aqui, É maravilhoso a gente ver pessoa envolvida, na obra de Deus, com vontade de crescer na obra de Deus. Então, mais um recado pessoal para você, olha. Eu não sei de qual igreja que você é, sabe? Mas lembra-se disto. Esse é o maior prazer. Eu não estou falando nem do teu dirigente, eu estou falando do Senhor, irmãos. Do nosso Senhor, quando a gente desponta na fé, quando a gente, sabe, passa de criança para o jovem, para a mocinha, E daqui a pouco uma mulher sábia. E isso é maravilhoso. E estando sujeito ainda. É isso que nós encontramos aqui. Um outro detalhe que a gente precisa acrescentar, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, venham comigo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. No verso 6 e 7, o apóstolo Paulo está dizendo: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Irmãos, olha que maravilhoso isso daqui. Se nós estamos falando de crescer, isso é dado por Deus. Sabe? Os professores têm influência? Tem. Paulo falou, eu planto, Apolo regou, mas um crescimento ele é dado por Deus. Todo crescimento é dado por Deus. Então, vamos voltar no Cristo.
Onde é que é o lugar que ele estava? Ele estava no templo, onde se falava de Deus, onde se falavam das leis de Deus. Então ele está onde o Pai está, quer dizer, ele está aprendendo diretamente do Pai, não é? Irmãos, o que eu tiro de conclusão é assim: se a gente de fato estiver diante de Deus, o nosso crescimento ele é certo. Sabe? Se você está ali submisso à vontade de Deus, o teu crescimento é certo. Você vai ser útil dentro da sua igreja. Como um bom testemunho, o irmão Márcio me disse. Eu estava contando do meu sogro, da minha esposa, ele disse: irmão, às vezes o próprio testemunho dela somente é suficiente. Às vezes ela é mais forte do que as palavras. E é verdade. Então, a gente, estando diante de Deus, o nosso crescimento ele é certo. Alguém já vai plantando, não é? Conforme Paulo está dizendo, e a tendência é o crescimento, não tem como continuar criança. Tá? Então pensa esse recado para você, meu amado irmão. Agora, é anormal, mas não é impossível. Olha, guarda estas palavras. É anormal, mas não é impossível, se por acaso nós continuamos como crianças. Tá? Como servos do Senhor Jesus, do nosso Senhor. É impossível, não deveria ser assim. Mas é possível que seja assim ainda, que alguns de nós ainda continuem como criança. Tá bom? É interessante a questão de criança, porque assim, quando nós somos criança, e eu falo por mim, né? Não sei se mudou a mocidade hoje, mas a minha vontade era ser homem. Não, porque eu quero tomar minhas decisões, né? Eu sei o que é melhor. Meu pai não sabe de nada, coitado. Né? Eu quero tomar minhas decisões. Eu quero ter minha namorada, eu quero casar, não é assim? Os jovens aí de plantão, não é assim? Não, todos querem. Eu me lembro, irmãos, que a gente ia no espelho e... esse fio aqui é novo, hein? Querendo ter bigode. No meu bigode sempre foi ralinho, sabe, irmão? Mas esse fio aqui é novo, né? E deixava aquele penujo feio, né? Horrível aquilo. Por quê? Porque queria ser homem. Veja como que é a lei da vida, né? Mas é interessante, irmãos, que tornando-se homem, chega as responsabilidades. Não tem como fugir disto. Não é? É aquela liberdade de estar debaixo da guarda dos pais, isso daí vai acabando tudo. Você quer então ter uma namorada? Hein? Você que está me ouvindo? Então, precisa ter uma renda para isso, precisa ter uma casa para isso, e etc, etc. Tem os filhos, agora vai ter que cuidar dos filhos, né, Mateus? Ontem Daniel e Mateus me botou numa enrascada, que eu fui tentar adivinhar o nome deles, e me fugiu o nome do Mateus, que não tinha acordo, não vinha na minha cabeça. E eles ficaram me judiando. E agora, tal. Irmãos, deve ser assim. Sabe? Quando a gente vai... Olha, vamos pensar, isso é a natureza, mas vamos pensar isso como crentes. A gente deveria ter o mesmo anseio para ser robusto, forte, homem, preparado. Mas correndo o risco de o dia que for, ainda continuar como criança. Então é assim também na vida espiritual. Ao nascido de novo. E é lamentável quando a gente não cresce, imagina uma criança, eu fico imaginando meu neto, né? Preparando essa mensagem, imagina se Gustavo, que já está virando piroleta, não é? E parar. E você diz, cadê? Ele não vai crescer? Como que é? Olha a preocupação que deve vir na cabeça dos pais, né? Não é, Mateus? Imagina isto. Pois é, o nosso Senhor pensa a mesma coisa da gente, irmãos.
Ele olha para a minha vida e para a sua e fica imaginando isso. Olha, deveriam crescer, deveriam ser maduros. O que é que continuam assim? Por que é que continuam assim? E lamentavelmente é assim que pode acontecer. Vejam esse caso aqui. Segunda carta de Timóteo, nós vamos discorrer por aqui, se Deus nos permitir, um bom tanto. Segunda carta de Timóteo, capítulo 1. Segunda carta de Timóteo, a Timóteo, capítulo 1, verso 3. O apóstolo Paulo está escrevendo a ele dizendo: dou graças a Deus, a quem desde meus antepassados sirvo, com uma consciência pura, de que sem cessar eu faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Veja aqui, irmãos, nós estamos falando agora deste jovem. É um jovem. Podemos chamar assim, Timóteo está virando homem, né? Pelo menos na idade. Era um jovem aqui. Mas parece que ele quer continuar como criança. Você viu aqui os detalhes do que o apóstolo Paulo está já cutucando ele? Parece que ele quer continuar como criança. E eu digo para você, às vezes a gente está na igreja e a gente não quer muito compromisso mesmo. Sabe, eu lamento de dizer isso, irmãos, espero que não seja o caso de nenhum de nós aqui. Mas lá em Sudminúcia, o irmão Demir está aqui, é meu testemunho. Hoje eu não trouxe a minha fiel escudeira, mas eu trouxe meu imediato. Não é? O irmão Demir está aqui comigo, né? Aquele que briga com a gente lá, com todas as forças. Nós vamos fazer uma eleição para a nova diretoria, os candidatos são os mesmos. Parece até que nós, sabe, quando você centraliza e diz, olha, isso aí está errado, está parecendo ditadura, né? Não, ninguém se dispõe. Às vezes a gente é crente, irmãos, a gente já aceitou a Cristo, sabe, passando do tempo de ser criança, e a gente diz, não, conta comigo apenas que eu venho aqui, já está bom. Sim, está bom, é melhor do que não vir. Mas, sabe, é necessário. O apóstolo Paulo agora está enviando para esse jovem esta carta, e os conselhos aqui, olha, são maravilhosos. Para ele, vamos ver, rapaz. Irmãos, nós podemos, de fato, nos tornar homens, eu digo até nascidos de novo, mas sem responsabilidades com a obra de Deus. E uma igreja que passou 63 anos, ela precisa de homens que continuem fervorosos, que continuem trabalhando, tanto quanto os demais, todos que estão aqui, olha. O Senhor Deus não precisa de mim, mas veja a graça de Deus para com o homem. Ele usa este homem caído e fraco para poder fazer parte da sua obra. Ele poderia mandar os anjos para pregar o Evangelho, se ele quisesse, mas ele quer usar eu e você. E a obra de Deus, ela é difícil, irmãos. A obra de Deus é difícil. É importante que se levanta pessoas e coloquem aqui como, sabe, formando aquela barreira, e a igreja está sobre a rocha, já é firmeza para não cair, né? Nós falamos disso ontem.
Não tem coisa melhor do que isso. Então, olha, mova, se você está aí, olha, se coloque à disposição. Senhor, eu quero crescer. Eu preciso crescer. Eu estou parado, mas eu quero. Timóteo está nessa condição. Sem responsabilidade. O mundo está cheio disso. O mundo que está cheio disso. Lembra aquele jovem que olhava no espelho para ver se tinha bigode? Depois chega a hora de casar. Mas as complicações vêm e nós vamos embora. Casamento virou isso, olha, uma troca de... Isso é mundo, não é? Casamento é muito bom, quero ser homem, sair debaixo da guarda dos meus pais, agora... Aí tem um filho, o filho fica jogado, quem cuida é os avós. Acontece isso por aqui também? Pois é, o mundo está cheio disto. Irmãos amados, isso é um comportamento do mundo, mas não pode estar entre nós. Eu não estou falando de casamento necessariamente, que certamente vocês estão aí lutando, né? Casamento não é fácil, não. Não é? Eu digo que o casamento, o amor do casamento é depois dos 30, viu? Eu sei que você pode amar antes, tá bom? Mas aí que você começa a amar as pessoas. Você vê a importância delas, dos filhos, de servir o Senhor juntos. Olha, mas isso é maravilhoso, isso é crescimento. Quando a gente é novo, a gente não tem forças para fazer, a gente às vezes tromba com a situação, a gente acha melhor parar, um virar para lá, outro para cá, mas não é assim. O Senhor espera que a gente cresça cada vez mais. Se você olhar o capítulo 2 desta mesma carta, no verso 15, ele vem continuando, né? E aqui ele diz, em vez disso daí, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Está falando de um pronto para a obra, olha, né? Você já deveria estar assim. Esta palavra procure é se apresse. É tempo disto. É tempo de acontecer isto. Cresça necessariamente conforme o nosso assunto. Aí, irmão, é um conselho pessoal que eu estou trazendo, que eu gostaria de trazer da parte do Senhor, para que a igreja, sabe, não 63, o dia que o Senhor Jesus Cristo tocasse a trombeta, né, que ele mandar trocar a trombeta, nós estaremos aqui, olha, com poucos, não sei quantos, trabalhando. Os homens que foram mencionados aqui, olha, como no caso do pastor Steven em particular, né, ele larga o seu pai. Você vê o que é isso? Você viu isso, irmão? Às vezes eu fico pensando que a gente não serve a Deus e coisa nenhuma, viu? Eu não estou nem falando de vocês, não, irmãos. Sabe? Você largar o seu país, o seu povo. E ele continua, olha o capítulo 13 aqui, no verso 14. Tu, porém, capítulo 13, viu? Da mesma carta, verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Veja que texto maravilhoso. Eu chamo de uma boa dura, né? A reação de Timóteo, ele acorda, sabe? Sabe quando a gente vai se tornando homem e está com as mesmas brincadeiras de sempre, né? Aquele molecão, né? Às vezes você vê o cara barbudo, careca como eu, e ele, tudo que ele trata, mas não cresce. Você fica imaginando, mas não cresce esse. Timóteo escutou, irmãos, o conselho do Senhor. Sabe? A gente poderia também escutar. Ele diz, tu porém permanece, né?
permanecer não é sentar. Esse permanecer lembra quando nós nascemos, tem um crescimento e permanece crescendo. É mais e mais. Irmãos, desde o dia do nosso novo nascimento, é necessário que a gente continue crescendo. Tem que ser assim. É um convite mesmo para cada um de nós que estamos aqui. Eu chamo de privilégio nós estarmos aqui, nesta festa desses irmãos, não é? Na festa da igreja, falando diretamente para a igreja, não é? Ouvindo conselhos que a gente pode, sabe, fazer a gente diferente. Porque tem um objetivo final, você percebeu o verso 17? Tem um objetivo final aqui, ó, ser instruído para toda boa obra. Essa boa obra é de Deus. Essa boa obra é de Deus. Agora, irmãos, pela mesma graça de Deus que nos fez nascer de novo, no passar do tempo, ao ouvir da palavra, ao ler a palavra, a gente tem um privilégio de aprender aquilo que Deus quer. Não é assim? Não é assim? Você lê, você pode até dizer, não, isso, mas você está sabendo. Nós temos esse privilégio. O Espírito de Deus nos dá o conhecimento da verdade e a palavra, quando é pregada, não, isso daí não. Ela inculca ali com a gente. Talvez o que falte para a gente é justamente fazer a obra de Deus. Alguns hinos que nós cantamos aqui falou de pregar o Cristo, né? Eu sei que a igreja está fazendo. Por meio de folhetos, por meio de... Não, ele é pessoal. É como o irmão Márcio disse, às vezes a ação pessoal, ela é mais do que eu chegar num canto de uma praça e dizer, você precisa crer para Cristo transformar a sua vida, e alguém olha e diz... Eu já vi essa cena, sabe? Não aqui, tá bom? Falando de Cristo, tem uma vida torta aqui só, né? Talvez você já ouviu isso. É péssimo. Então, um testemunho bonito. Cuidem disso das suas vidas, irmãos amados. Cuidem para que nós tenhamos um testemunho, sabe, visível diante dessas almas. Nós falamos de um mundo que vive em trevas ontem. Eu preciso de um foco de luz, de alguém que, sabe, cative eles para que possam começar a ouvir do Evangelho. Por isso, nós estamos falando nesse crescimento de maturidade. E ele diz, não te envergonhes. É terrível, não sei se já aconteceu com você. Já aconteceu comigo. Sabe, de você chegar depois em casa e dizer, mas por que é que eu não falei mais para aquela pessoa? Sabe quando você dá aquele, sabe, que você acha que é melhor não entrar no detalhe? A desculpa é assim, não, eu já falei, não resolve. Mas é hora de falar, é hora do testemunho. E às vezes a gente recolhe isso para dentro, né? Não, isso daí é perda de tempo, como se nós fôssemos o próprio Espírito de Deus, para saber que não quer e não vai aceitar. Irmãos, só que a gente não vai fazer essa obra de Deus se a gente continuar como criança, se a gente continuar imaturo nessa vida. Pergunto para vocês, tem como deixar responsabilidade nas mãos das crianças? Hã? Tem? Não, respondam mesmo. Tem como deixar, ainda que já são, né, as mocinhas cada vez, mas tem como você deixar responsabilidades maiores nas mãos das crianças? Não tem. Não tem como. Então veja que, meus irmãos, nós falamos de Jesus quando criança, nós falamos de Timóteo quando jovem. Vamos para esse texto de Lucas, capítulo 22 aqui, olha. Evangelho de Lucas, capítulo 22, no verso 31. O Senhor Jesus Cristo está falando com os discípulos e diz, disse também o Senhor, Evangelho de Lucas 22, verso 31,
Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Irmãos, nós falamos de Cristo quando criança, nós falamos de Timóteo quando jovem, mas agora nós estamos vendo uma palavra que é dita a Pedro. Pedro é um homem feito. Pedro já era um homem crescido. Ele faz parte dos apóstolos. Ele faz parte desse grupo que foi chamado, foi ensinado para depois continuar proclamando, né? Lembra da doutrina dos apóstolos que nós falamos ontem? Pedro é um homem feito, ele já cresceu tudo que podia. Agora, tem um ponto que a gente não pode esquecer na nossa vida, irmãos. Sabe, no continuar servindo o Senhor, nessa caminhada, nesse crescimento, muitas são as cirandas de Satanás sobre nossas vidas. O Senhor Jesus Cristo fala disso aqui para ele. Muitas são as provas, irmãos, que a gente tem. Eu sei disso, tá? Às vezes a gente desanima de continuar crescendo, alguma coisa parece que atrapalha o nosso crescimento. É verdade, tudo isso é verdade. São as cirandas de Satanás que nós encontramos aqui, né? Isso é um fato, tá bom? Não tem como você dizer, olha, era criança, agora sou um moço, agora sou um doutor. Não, isso é complicado, é um caminho longo aí. Esse versículo 32, ele me chama muita atenção, porque o Senhor Jesus diz para ele assim, olha, além de rogar por ele, para que a tua fé não desfaleça, quer dizer, você está achando que é um homem, mas eu já pedi a Deus para que, diante dessas cirandas, não é? Você não venha cair. Eu já roguei por você. Mas a parte B do versículo continua dizendo, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Veja isso, irmãos. De alguém que nós poderíamos dizer, não, aí está um mestre já. Percebe que o crescimento, então, não é somente até ali. Ele é mais, e o Senhor Jesus chama a atenção dele nessa parte aqui, olha. Eu pergunto para você, por acaso o Senhor Jesus Cristo está falando para uma pessoa que não era convertida? O que você imagina? Não, Pedro era convertido, irmãos. Eu creio que Pedro era convertido. Ele servia o Senhor, ele estava ali para aprender e tudo mais. Mas o que é que o Senhor está dizendo? É que ele tinha muito que crescer ainda. Veja, o crescimento então não para até ali. Porque agora eu já... Não, o crescimento, ele, sabe, é como o crescimento intelectual verdadeiramente. Quanto mais estudo, mais sábio na questão, né, dessa... Enfim, vocês entendem o que eu estou dizendo. Também no servir o Senhor. Pedro tinha que crescer para poder cuidar da igreja depois, para poder olhar por aqueles irmãos depois e continuar depois, e tanto trabalho que tinha depois. Então a gente não pode nunca dizer, eu já sei de tudo. Porque é difícil você conversar com pessoas que já sabem de tudo. Você vai dar sabe, ele nunca está disposto a dizer, isso eu preciso realmente tratar. Eu me lembro, irmãos, que nos nossos 50 anos em Sud-Minúcie, da organização da igreja, o pastor Steve veio. Ele fez questão né, ele tinha outras coisas, mas ele fez questão de estar lá com a gente. O irmão Demir talvez se lembre disso, a gente estava sempre ali em volta dele, e ele falou uma coisa que me chama a atenção, eu não lembro nem os detalhes, quais eram os assuntos, mas ele disse, eu não sei de tudo. Ora, se um homem daquele não sabia de tudo, não é? Olha só, então nunca diga isso na sua vida. Não, já sei de tudo, já cresci tudo que eu podia. Não, nós temos sempre oportunidades para fazer mais.
Um detalhe que a gente precisa entender é que essa estrada aqui, de um dia a gente poder ir com Cristo até a prisão e morte, que foi a resposta de Pedro. Olha, para chegar nesse ponto aqui, nós temos que crescer muito, viu, irmãos? Tá? Eu sei que um dia ele fez isso, né? Tem um texto das Escrituras que Jesus diz: eu vou beber um cálice, e vocês, não, eu bebo. Falaram tudo na empolgação, e disse: vocês vão beber sim, o cálice, esse mesmo cálice. É o cálice do martírio, né? Mas não ali. Ali ele não estava preparado. Ele precisava crescer. Um dia ele foi capaz, irmãos. Um dia esse homem foi capaz de morrer pelo seu Salvador. Mas não aqui, precisava crescer. O Senhor Jesus está chamando a atenção dele porque ele precisava crescer. E veja que depois maduro, lá no final da sua vida, que é a carta de Pedro, capítulo 3, verso 18, ele continua dizendo: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja, ele viu a importância disto, que de fato precisava crescer muito. Não durou muito, só foi chegar os que prenderam Jesus, eles correram todos, eles não estavam preparados. É mesmo, de fato não estavam preparados. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 4. Segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, no verso 6. Agora nós encontramos o apóstolo Paulo, né? Que escreve essa carta a Timóteo. Veja que bonito tudo isso daqui, irmãos. Porque, fim da vida também, viu? Eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. E o tempo da minha partida está próximo. Eu combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Texto bonito, maravilhoso. Certamente a gente já ouviu muitas mensagens a respeito desse texto, né? Eu digo assim, irmãos, quando a gente fala de continuar crescendo, a gente sabe disso, que um dia vai chegar o final da nossa carreira também, tá? A gente vai crescendo, acabou. Vai acabar um dia, né? E, consequentemente, do nosso crescimento também, né? Mas, no verso 7, interessante que o apóstolo Paulo chama todo esse caminho de o bom combate. O bom combate. Irmãos, primeiro detalhe, não se faz um bom combate sem a gente conhecer as táticas para um bom combate. Não tem como. Não tem como você entrar numa guerra e dizer: olha, eu vou, mas eu volto. Não. Eu e você, se nós botarmos uma arma nas costas e sairmos para uma guerra, pode chamar, sabe? Pode esquecer. Não tem como fazer um bom combate se a gente não usar as táticas que nós aprendemos na nossa vida. Sem estar treinado, sem estar crescido, sem estar maduro, não tem como você fazer um bom combate assim. Esse é um fato.
Mas interessante que o versículo 13, eu quis ir até ele, porque eu não sei, isso é o que eu penso, né? Eu vou dizer para os irmãos o que eu estou pensando. Ele diz: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Irmãos, isso não parece alguém que ainda deseja conhecer mais e crescer mais ainda? Não é? A memória de Paulo, eu imagino que está perfeita, mas o que é pergaminhos? São provavelmente profecias, enfim, sabe? Não dá um homem que está chegando no fim da vida que diz: já acabei a carreira, para mim já deu, mas traz aqueles livros para mim, eu preciso ainda consultar algumas coisas lá, viu? Parece que eu vejo isso, não sei se os irmãos pensam a mesma coisa. Eu vi uma postagem recentemente de um videozinho de Billy Graham. Não vou fazer propaganda para ele não, mas ele é conhecido, talvez você já ouviu falar dele, ele é conhecido como o príncipe dos pregadores. E de fato, as pregações dele, você vê muitos vídeos dele, se não me falha a memória, ele esteve no Rio de Janeiro, e o Maracanã estava lotado, ele pregando o evangelho. E esse vídeo mostrava um repórter que veio perguntar para ele assim, já bem velhinho, cabeça branca, né? Velhinho não, velhão, né? Porque ele era grande e alto. E o repórter perguntou assim para ele: faltou alguma coisa para o senhor? De toda aquela correria que ele fez, tantas pessoas que se converteram por meio da sua pregação, ele foi alguém que verdadeiramente fez uma revolução mesmo, né? Enfim, não é dele que nós estamos falando, mas ele disse assim como resposta: faltou. Faltou eu conhecer melhor o meu Deus. Faltou eu pregar mais do meu Deus. Lembra da obra, irmãos, que nós temos para fazer? Eu estava pedindo oração para vocês, para os meus cunhados, as famílias da minha esposa. Vocês não vão lá pregar o evangelho para ele. Sou eu que preciso pregar. Vocês vão orar, eu tenho certeza, pela dor, pelo luto deles lá. Mas é eu que preciso me dispor. Somos nós, o povo de Deus, que conhece a verdade, que pode trazer a luz para essas pessoas. Talvez a gente diga lá no final da nossa vida, depois que a gente já não tiver mais força: ah, faltou sim, faltou eu ter conhecido mais a Deus. Faltou eu ter mais coragem. Quantas pessoas que morreram sem ter um dia ter ouvido o evangelho da minha boca. Então o crescimento é assim, irmãos. É de ousadia. Foi isso que o apóstolo Paulo pediu para Timóteo, né? Não te envergonhes, homem. Nós estamos falando do poder de Deus para a salvação. Nós vamos guardar isso com a gente. Por que continuar crescendo, irmãos? Ele trouxe a resposta para a gente aqui, ó, desde agora, depois dessa luta, depois dessa carreira, tem uma coroa da justiça guardada para a gente. Paulo diz aqui, ele não é só para mim não, tá bom? Para que vocês não fiquem desesperados. É para todos quantos amam a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, onde Ele vai fazer justiça. Você sabe o que vai acontecer na vinda de Cristo? Ele vai salvar o seu povo e vai condenar aqueles que não creram nele, irmãos. E essa obra, como eu disse no começo, Deus não disse: eu vou mandar meus anjos, eles são muitos e têm coragem e me obedecem. Não, eu vou mandar a minha igreja para fazer esta obra. Por isso, irmãos amados, esta é minha oração, por cada um de nós, na verdade, que a gente continuasse crescendo. Só lembrem assim, nós temos vivido num tempo de paz, irmãos. Nós temos paz nesse mundo, né? Veja que sossego que nós temos aqui.
Nós pregamos, podemos abrir as portas, é livre, nós temos liberdade. Mas as batalhas, o que o Cristo chamou de as cirandas de Satanás, elas estão aí, elas chegam nas nossas vidas e a gente precisa estar maduro. A gente precisa estar preparado para poder passar por elas. Ou seja, nós precisamos estar crescidos quando elas chegarem, quando essas provas chegarem, né? Mas a gente não deve ficar temeroso, não, tá bom? Porque o apóstolo Paulo chamou esse combate de bom combate. É um bom combate. Imagina você trabalhar para o seu rei. Olha que privilégio. Dentre tantos, talvez, que você conheça nesse mundo, você é um que ele preparou, que tem chamado, quer ver você crescer para fazer o trabalho dele. Imagina isso. Ele chamou de bom combate porque ele estava crescido, ele estava maduro. Por isso, irmãos, como diz o apóstolo Pedro, continue crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom? Faça isso, se preocupe com isso. Torne-se um homem, uma senhora, sabe, preparada para isto. Eu, antes de terminar, eu quero agradecer os irmãos mais uma vez, tá bom? Por esse presente que me deram, em particular, eu fiquei muito contente com tudo que nós realizamos aqui. Minha alegria, eu disse para o irmão Márcio, irmão, é de última hora quase que eu estou mandando para o senhor, que nós vamos em 25. Eu achei que já vinha 30, viu, irmão? Eu falei, se eu falar 30, será que não vai ser muito? Como que eles vão estar lá? Não é? Olha, eu fiquei contente de ver a igreja de Sudminúcio dizendo, um irmão já levantou e disse, irmãos, será que nós não poderíamos ir todos? Eu disse, é isso que nós precisamos. Tem momento mais precioso do que a gente estar servindo o Senhor juntos? Que festa que nós fizemos para o nosso Deus. Por isso, esse crescimento que nós estamos falando, irmãos, é para o nosso Deus. É para benefício nosso, claro, mas é para o nosso Deus. Por isso, que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém.